Fala turminha, tudo bem com vocês? Professor Samuel Dória mais uma vez falando de matemática com vocês. Hoje em nossa sexta aula dessa maratona de estudos. Quero iniciar mais uma vez agradecendo a vocês por terem nos acompanhado até aqui, por estarem conosco nessa maratona, por estarem estudando, por estarem respondendo os nossos desafios e por estar acompanhando os nossos vídeos, curtindo as nossas videoaulas, comentando, compartilhando. Muito obrigado por vocês terem abraçado o nosso projeto. Sem vocês, esse projeto jamais aconteceria. E hoje, em nossa sexta aula, pois é, já em clima junino, né? E aí você, o que tem planejado para o São João desse ano? Esse ano também, né, vocês irão sentir uma saudade imensa daquela festinha junina, daquela quadrilha, né, de soltar fogos, da barraca do beijo, que os meninos tanto amam a barraca do beijo, né? Então esse ano nós não teremos. Mas aí você vai curtir a sua festinha de São João em casa, né, com seus familiares e de forma segura. E aí, depois que passa todo esse período, nós iremos curtir todas as festas que aparecerem, não é verdade? Então vamos falar de algumas curiosidades do São João relacionado à matemática. Olha, um fato curioso está relacionado ao formato das fogueiras que imprimiam um significado religioso na sua armação. Você sabe qual é a relação entre a fogueira e a questão religiosa? O que tem a ver a fogueira, a questão religiosa e a matemática? Ficou curioso? Vamos descobrir isso juntos? Pois é, então eles dizem que as fogueiras, no formato quadrangulares, elas eram dedicadas a Santo Antônio. Aí também eles dizem que as fogueiras triangulares, elas já eram dedicadas a São Pedro. E tem um outro tipo de fogueira. Será que esse outro tipo era dedicado a quem? Pois é, esse outro tipo que era piramidais, elas são dedicadas a São João. Você sabia disso? Que existem vários tipos de fogueira. Que cada fogueira tem um formato matemático. E que essas fogueiras têm dedicações exclusivas? Pois é, então vamos ver? Olha aqui os tipos de fogueira que nós temos em relação aos festejos juninos. Cada fogueira tem um formato matemático, geométrico. E cada fogueira é dedicação exclusiva a um santo. Santo Antônio, São Pedro, São João. E aí, você sabia disso? Ou descobriu junto aqui conosco? Você está vendo que a matemática ela apresenta-se de forma disfarçada em nossas vidas? Você jamais imaginaria que uma fogueira ela estava sendo montada, estruturada num formato geométrico. E que a geometria faz parte da matemática. E que se não existisse a matemática, não existisse a geometria, talvez vocês não conseguiriam montar suas fogueiras. Está vendo o quanto é importante estudar matemática? Então vamos para a nossa sexta aula. Vamos juntos? E quero iniciar essa aula mandando um forte abraço para o aluno Luiz Inácio. Luiz Inácio, que é do sexto ano da Escola Oséias. Pois é, Luiz Inácio bem inteligente, estudando, nos mostrando o ambiente de estudo dele. E Luiz Inácio foi aquele aluno que nos propôs aquele desafio, um mini campeonato de matemática. Ele sugeriu que esse mini campeonato de matemática acontecesse da seguinte forma. Seria proposto o problema e o aluno iria responder, sendo que alguém estivesse filmando esse aluno respondendo. E aí esse aluno vai mostrar no vídeo de quais formas ele resolveu aquele problema. Ele vai explicar da forma que ele entender a solução daquele problema. Vai nos enviar e aí o melhor vídeo, o vídeo mais coerente, mais curto, mais objetivo é que vai ganhar. Mais as informações em relação a esse campeonato vocês irão encontrar na atividadezinha do formulário. Gostaria que todos vocês participassem do campeonato, ou seja, aceitasse o desafio que Luiz Inácio propôs para todos nós. E aí, vamos juntos a esse desafio? Quem será que vai ganhar esse mini campeonato de matemática? Quem é que vai ganhar um brinde de nós aqui da Secretaria de Educação? Então eu aguardo o seu vídeo. Vamos juntos? Então, gente, não esquecendo que o nosso componente curricular é matemática. E que essa aula tem como público-alvo vocês alunos do sexto ano do ensino fundamental. Mas você também, que é do sétimo, oitavo, nono, se quiser assistir a nossa aula para relembrar as habilidades, fique à vontade. Não esqueça de curtir e comentar os nossos videoaulas. Compartilhe também com seus colegas para que eles possam ter acesso a essa aula.
Convide também aquele coleguinha que talvez não esteja estudando por algum motivo. Convide ele para estudar juntos. Vocês usando máscara, mantendo o distanciamento, vocês podem estudar juntos e descobrir coisas legais, coisas novas juntos. Vamos continuar? E nessa aula de hoje, nós iremos falar ainda sobre expressões numéricas com números naturais. Encontra-se na página 68 do livro didático de vocês. Reforçando, quem não tem o livro didático pode baixar através do link que deixamos na descrição do vídeo. E que o objetivo dessa aula é resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos mentais ou escritos, exatos ou aproximados, com números naturais, por meio de estratégias variadas. Ou seja, nós iremos tentar solucionar problemas matemáticos explorando várias estratégias. Vamos juntos? E como em toda aula a gente soluciona um problema deixado na aula anterior, nós vamos solucionar agora um problema deixado na aula anterior. Então essa questão ela consiste em: Paulo consegue fazer uma média de 3 exercícios de matemática em 10 minutos. Hoje, a professora passou 6 exercícios. Quanto tempo Paulo deve gastar para fazer a tarefa? Então, gente, aqui a gente pode analisar o seguinte. É uma questão bem simples, que a gente pode solucionar de forma bem prática e bem rápida, né? Basta nós analisarmos o seguinte. Para solucionar ou resolver 3 exercícios, ele gastou 10 minutos. Mas aí agora, a quantidade de exercícios dobrou, ficou multiplicado por 2. Era 3, multiplicado por 2. Passou a ter 6. Logo, o tempo também vai ser multiplicado por 2. Portanto, se ele gastava 10 minutos, hoje ele vai gastar 20 minutos. Então, nós usamos apenas uma multiplicação. Nós multiplicamos a quantidade de exercícios anterior por 2, encontramos a quantidade de exercícios atual. Nós multiplicamos o tempo gasto pela quantidade de exercício anterior por 2, nós encontraremos o tempo atual, 20 minutos. E aí, foi esse o resultado que você encontrou? Foram essas habilidades que você usou ou foram outras? Não importa as habilidades, o importante é que nós chegamos a um único resultado. E aí, vamos agora para a nossa aula de hoje? Então, hoje nós iremos falar das expressões numéricas envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão. Nessas expressões numéricas, nós primeiro devemos entender que além das operações, nós iremos trabalhar com parênteses, colchetes e chaves. Isso foi visto na aula anterior, nós falamos apenas com a multiplicação, hoje vamos inserir a divisão, e aí nós precisamos entender quais são as regras de resolução. Ele está dizendo aqui que as expressões numéricas com adição, subtração, multiplicação e divisão, primeiro nós resolvemos as divisões e as multiplicações na ordem em que aparecerem da esquerda para a direita. Segundo, nós iremos resolver as adições e subtrações, também na ordem em que aparecerem da esquerda para a direita. Então, gente, é super importante obedecer essas regras e critérios de resolução. Vamos ver aqui alguns casos de resolução de expressões numéricas envolvendo essas operações. O primeiro caso, nós estamos querendo fazer uma subtração e em seguida uma divisão. Ou seja, eu estou querendo subtrair 17 menos 40 dividido por 5. Olha o que é que nós estamos querendo fazer. Fazer uma subtração e uma divisão. Mas o que é que nós precisamos entender? Não importa se a subtração está na frente. Importa que pela regra de resolução, primeiro nós devemos resolver a divisão. Se nós não obedecermos a regra, nós iremos encontrar um resultado incoerente, errado. Então aqui nós vamos fazer 40 dividido por 5. Quando nós fizermos 40 dividido por 5, nós vamos obter 8. Preste atenção que o 17 e a subtração eu reescrevi. Aí, como eu já resolvi a divisão, agora sim eu posso efetuar a subtração. Subtraindo 17 menos 8, nós passamos a ter 9. Portanto, o resultado dessa operação de 17 menos 40 dividido por 5 é 9. Então, é muito importante que você fique atento às regras de resolução das expressões numéricas. Vamos a mais um caso?
Nesse nosso segundo caso, nós estamos querendo resolver uma multiplicação e uma divisão. É importante lembrarmos que a multiplicação e a divisão, elas obedecem apenas à ordem que aparecerem da esquerda para a direita. Nesse caso, nós temos a multiplicação primeiro e a divisão por último. Aí, nós iremos solucionar primeiro a multiplicação. O resultado dessa multiplicação será dividido pela próxima parcela, que é 6. Então, nós tendo 8 vezes 9, dá 72. Aí, nós passamos a ter 72 dividido por 6, que nesse caso dá 12. Portanto, nós solucionamos primeiro a multiplicação, porque ela apareceu primeiro, depois a divisão. A ordem é da esquerda para a direita. Vamos ver um terceiro caso, e nesse nosso terceiro caso, nós já temos uma divisão, uma adição, uma multiplicação e uma subtração. Ou seja, é um caso completo. Apresenta as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. E aí, agora nós precisamos entender que os critérios devem ser obedecidos para que nós não tenhamos a solução incorreta. Aí, como a adição está aparecendo primeiro da esquerda para a direita, nós iremos solucionar essa adição. Quando nós fizermos 7 mais 12, encontraremos 19. Subtraindo 19 menos 8, nós vamos encontrar 11. Então, nós estamos dizendo que 7 mais 12 é 19, 19 menos 8 é 11. Então, o resultado dessa expressão numérica é 11. Entendeu que para solucionarmos expressões numéricas, nós precisamos obedecer o critério de resolução? Vamos continuar? Agora, nós iremos entender o seguinte. Nas questões anteriores, nós exploramos a divisão, multiplicação, adição e subtração, mas sem o uso dos parênteses. Aí, agora nós iremos ver a importância do uso dos parênteses. Uma expressão numérica, quando ela apresenta parênteses, colchetes e chaves, e uma expressão numérica em que não apresenta parênteses, colchetes e chaves. Vamos ver? Então aqui eu tenho, olha, 120 dividido, aí dentro do parêntese eu tenho 4 somado com 4 multiplicado por 5. É importante a gente entender que primeiro nós vamos solucionar o que está dentro do parêntese. Esse termo que está fora, nós não iremos usá-lo agora, nós vamos reescrever. Essa divisão também nós não iremos usar agora, mesmo que nós estamos falando que a divisão ela deve ser respondida primeiro. Mas nesse caso, por termos o parêntese, precisamos obedecer esse critério de resolução. Agora, dentro do parêntese, eu tenho uma adição e uma multiplicação. Prevalece a multiplicação, ou seja, ela vai ser respondida primeiro. Aí, quando eu faço 4 vezes 5, eu vou encontrar 20. Olha, eu reescrevi o 120, reescrevi a divisão, reescrevi o 4 e a soma. Solucionei apenas a multiplicação. 4 vezes 5, 20. E aí agora, eu ainda não solucionei o parêntese, pois dentro dele tinha 2 operações diferentes. Aí agora, nós iremos solucionar essa adição para eliminar o parêntese. Quando nós fazemos isso, nós passamos a ter 4 mais 20 é 24. Mantendo o 120, ficamos 120 dividido por 24, dá 5. Ou seja, o resultado dessa expressão numérica aqui é 5. Só que aí vamos entender uma coisa. Será que se eu retirar esses parênteses, eu encontro o mesmo resultado, resolvendo de forma correta, obedecendo às regras de resolução? E aí, o que é que você acha? Pause o vídeo, retire os parênteses dessa expressão, resolva ela e depois lá nos comentários você nos diga qual foi a diferença que você encontrou e por que essa diferença. Vamos ver? Então, aqui eu peguei a mesma expressão numérica e retirei os parênteses. Irei resolver de forma coerente, ou seja, obedecendo os critérios de resolução. Daí nós vamos ver qual é o resultado que vamos encontrar.
120 dividido por 4, somado com 4, multiplicado com 5. Vamos entender o seguinte. Primeiro vamos fazer essa divisão. Ela aparece primeiro, depois essa multiplicação. E sempre, por último, adição e subtração. Quando eu faço 120 dividido por 4, eu encontro 30. Somado com 4 vezes 5 é 20. Olhe, solucionamos multiplicação e divisão. Sobrou apenas a adição. E quando eu somo 30 mais 20, eu encontro 50. Portanto, veja a diferença do resultado encontrado agora para o resultado encontrado anterior. É a mesma expressão numérica, usa as mesmas operações, só fizemos retirar os parênteses. E aí, foi assim que você encontrou? Foi desse jeito que você solucionou? Agora nós iremos ver um terceiro formato de resolver essa mesma expressão numérica. Vamos ver? Nesse terceiro caso, o que foi que nós fizemos? Nós já pegamos a multiplicação, retiramos do parêntese. Nós mantemos dentro do parêntese apenas a adição. E aí lembrando, como o parêntese ele vai ser resolvido primeiro, nós vamos reescrever essa divisão e esse 120. Nós iremos reescrever a multiplicação e o 5. Vamos solucionar o parêntese. Somando 4 com 4, nós temos 8. Daí nós ficamos com 120 dividido por 8, que é o resultado encontrado dentro do parêntese, multiplicado por 5, que estava fora do parêntese. Quando eu divido, porque agora eu irei efetuar primeiro a divisão, aparece primeiro da esquerda para a direita, 120 dividido por 8, e aí esse resultado que dá 15, nós iremos multiplicar por 5. E aí quando eu faço 15 vezes 5, eu encontro 75. Olhe, preste atenção que nós solucionamos uma única expressão numérica, contendo as mesmas operações e os mesmos números e na mesma ordem, só que com o uso do parêntese, sem o uso do parêntese e mudando o parêntese de lugar. E aí, o que é que você acha sobre esses três critérios explorados aqui? Você acha que algum deles está errado e apenas um está certo? Ou você acha que todos eles estão corretos? É o próximo exemplo que irá nos dizer se algum desses critérios está errado ou não. Ou se todos estão corretos. Vamos juntos? Então, vamos entender na resolução desse problema quando nós precisamos usar parêntese, onde colocar esses parênteses, o uso deles e o não uso deles, como eles interferem no nosso resultado. Vamos ver? Então, esse problema consiste em: Gustavo comprou a prazo o material escolar de seu filho. Deu uma entrada de R$230 e dividiu o restante em duas prestações iguais. Se o material custou R$870, qual o valor de cada prestação? Pause o vídeo e tente solucionar esse problema. Depois volte conosco para solucionarmos juntos. Então, nós vamos fazer o seguinte: vamos escrever esse problema dito na linguagem corrente em linguagem matemática, explorando a expressão numérica. Primeiro nós vamos entender o seguinte: 870 foi o valor total da compra, mas não foi esse valor por completo que foi dividido. Ele deu uma entrada, então desse valor ele retirou 230, e aí o restante ele dividiu em duas vezes, uma divisão por 2. Só que, preste atenção, haverá uma necessidade de colocar um parêntese. Eu vou explicar por quê. Como a regra da resolução da expressão numérica exige, e principalmente nesse caso, que a divisão seja efetuada primeiro. Se nós efetuarmos essa divisão primeiro, nós estamos dividindo a entrada. E aí vai ficar de forma incorreta, o resultado vai ser incorreto. Então, nós iremos fazer o seguinte: nós iremos separar o valor total, a entrada, da divisão. Quando nós fazemos isso, olha o que estamos dizendo: que era um valor de 870 menos 230 de entrada, o restante vai ser dividido por 2. Como a expressão numérica exige que o parêntese seja respondido primeiro, nós vamos fazer 870 menos 230, que dá 640.
Então, 640 dividido por 2, nós teremos 320. Ou seja, nós estamos dizendo que Gustavo comprou 870 de material escolar, deu uma entrada de 230 e parcelou 640 para 2 vezes de 320. E aí, você entendeu como a gente soluciona uma expressão numérica? Entendeu também como nós escrevemos na linguagem matemática um problema dito na linguagem corrente popular do dia a dia, explorando a expressão numérica. E o mais importante, você entendeu por que foi obrigatório o uso do parêntese aqui? Portanto, naqueles problemas anteriores, nenhum deles estava incorreto. Todos estavam corretos. O que estava dependendo ali para nós escolhermos um era um problema. Talvez, se tivesse um problema como esse, nós iríamos dizer qual deles era relativo ao problema e de forma correta. Portanto, nossa aula de hoje fica por aqui. Nos veremos na próxima aula. Não esqueça que o nosso desafio, o nosso mini campeonato de matemática, proposto pelo nosso amigo Luiz, está lá no formulário, assim também como a atividade dessa aula. Você vai solucionar, vai deixar lá uma sugestão, vai nos mandar o vídeo do seu problema, nós iremos analisar e na aula seguinte nós iremos dizer ou anunciar aqui o ganhador. Um forte abraço e até o próximo encontro.